Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo essa aula, mas seja muito bem-vindo a mais uma aula de legislação institucional para o concurso do Ministério Público da União. Temos uma super novidade, né? Ontem houve uma retificação do edital e agora, se você fazia parte daquele time que estava chorando as pitangas porque pouquíssimas provas iriam ser corrigidas, provas discursivas, agora já não é mais o caso, né? Você já deve estar a par da novidade. O edital do MPU foi retificado e para todos os estados da federação, 100 provas discursivas serão corrigidas, com exceção do DF, minha gente. DF continua despontando no que diz respeito à quantidade de vagas e correção de prova discursiva. Para vocês terem uma ideia aqui, para o cargo de analista de direito, estou pegando aqui minha colinha porque eu não sei de cor, nós teremos 700 provas discursivas corrigidas se você for concorrer para o cargo aqui no DF. Para as outras unidades federativas, né, do Brasil, serão 100 provas discursivas, o que já é muito bom, pessoal. O que já é muito bom, a gente tinha estados aí que quase nada seria corrigido. Então aumentou assim significativamente. No total, no bruto mesmo, mais de 3.000 provas. Mais de 3, sabe o que é 3.000 provas? 3.000 pessoas, coloca aí dentro de um ambiente. Você não consegue colocar dentro de um grande salão de festa. É muita gente que vai ter a prova corrigida. A mais, né? A mais, a gente tá falando a mais, ok? E aí, gente, pro cargo de, olha isso, pro cargo de técnico administrativo, com exceção de polícia institucional, né, segurança institucional, que a gente sabe que não vai ter essa fase discursiva. Então, para o cargo de técnico em administração, serão também 100 provas discursivas corrigidas em cada unidade da federação, com exceção do DF, que aqui teremos 1.000 candidatos com provas discursivas corrigidas. É muita coisa, né, pessoal? É muita coisa. Então, mais uma vez, eu falo aqui e ainda com mais razão. Gente, faça a prova e se classifique. Porque se você estiver dentro, a chance de ser chamada é muito grande. Dentro, sim, é classificado, tá? O que eu quero dizer para esses cargos aqui. Ok, pessoal? Então vamos nos classificar agora mais do que nunca. Essa balela desse argumento de que serão poucas provas discursivas corrigidas não faz mais o menor sentido, ok? Então vamos começar aqui a nossa aula. Deixa eu ligar aqui o meu iPad para que vocês também consigam acompanhar com o material a nossa aula, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Thaisa Botelho, sou professora e promotora de justiça do MPDFT. MPDFT é um dos ramos do MPO, não é mesmo? Nessa altura do campeonato você já deve saber disso, ou então tem alguma coisa errada, né, meu amigo, minha amiga? Mas se você não souber, continua acompanhando aqui os nossos vídeos que a gente vai sanar aí essa deficiência rapidinho. Mas eu vou emendar com uma outra pergunta. Se o MPDFT é um dos ramos do MPU, quais são os outros ramos? Vamos revisar? Ministério Público Federal, famoso MPF, Ministério Público do Trabalho, famoso MPT, Ministério Público Militar, MPM, e por fim, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT. Esses são os ramos do MPU. Só que hoje, gente, a gente vai tratar sobre outro tema. A gente vai tratar sobre um tema super importante, em que várias questões dentro da Lei Complementar 75 foram extraídas desse artigo. Só que é um artigo muito importante dentro da Lei Complementar 75, assim como dentro da própria Constituição Federal, porque ele praticamente reproduz um texto constitucional, conforme nós veremos aqui. Hoje nós vamos falar sobre garantias do MPU. E aqui eu trago uns dados que eu não vou falar agora, pois falaremos na próxima segunda-feira, dia 3 de fevereiro, que nós teremos uma aula ao vivo, que eu vou analisar aqui todos os dispositivos da Lei Complementar 75, a lei disparadamente
mais cobrada dentro de legislação institucional do MPU, porque eu vou demonstrar para vocês que 44% dos dispositivos da Lei Complementar 75 não são cobrados. E aí você me responde, Juninha, por que você está estudando sobre a Lei Complementar 75 mesmo? Se ela não é toda cobrada? Mas vamos retornar aqui ao nosso estudo de hoje, ao nosso tópico de hoje, que é sobre as garantias do membro do Ministério Público, as garantias do MPU, do MP, porque essas garantias se estendem também para os Ministérios Públicos Estaduais. Mas hoje vamos falar tão somente de Ministério Público da União, porque esse é o objeto do nosso estudo. Bom, garantias do MPU estão previstas lá no artigo 17 da Lei Complementar 75. Mas como eu disse para vocês, o artigo 17, ele praticamente reproduz a Constituição Federal. Vocês estão acompanhando aqui comigo? Não vou fazer a leitura não, tá? Não gosto de ficar fazendo leitura não, mas é importante que vocês façam essa leitura posteriormente, porque o examinador, ele adora cobrar a letra de lei. Gente, olha, eu peço desculpas, tá? Por vocês serem obrigados a ver um trem desse. Eu não fiz as unhas essa semana ainda. Olha isso. Pelo amor de Deus. Então me desculpem, prestem atenção na aula e não na unha da prof. Combinado? Porque aqui vamos alcançar a aprovação, né? A unha da prof não tem nada a ver com isso. Então vamos nos preparar. Mas o fato, gente, é que o artigo 17, que é um artigo importantíssimo dentro desse capítulo 5, né, que fala das garantias e prerrogativas, hoje vamos falar tão somente das garantias, ele praticamente reproduz o texto da lei constitucional, o artigo 128 da Constituição Federal. Eu trouxe o artigo 128 só para que vocês visualizassem esse artigo, esse dispositivo aqui. 128, parágrafo 5º da Constituição Federal, inciso 1, são garantias do Ministério Público, e aí nós já vamos falar a respeito das 3 garantias do Ministério Público. Gente, isso até quem nunca estudou a Lei Complementar 75 saberia responder se é do direito, tá? Não tô falando aqui com a turma de técnico em administração, não. Se você é do direito, você saberia responder, porque isso cai muito dentro de direito constitucional, no capítulo lá das funções essenciais à justiça. E aí, pessoal, quais são as garantias? São as mesmas garantias que são atribuídas ao magistrado, ao membro da magistratura, ao juiz de direito. Por isso que provavelmente você já deve saber essas garantias, mas nós vamos traduzi-las aqui para vocês e mostrar como essas garantias caem em prova. O fato é que nós temos 3 garantias previstas constitucionalmente: a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. E aqui eu já quero começar chamando a atenção para um ponto. Essa terceira garantia, a irredutibilidade de subsídios, só está prevista na Constituição Federal. Quer dar uma olhadinha? Acompanha aqui comigo. Artigo 128, parágrafo 5º. As seguintes garantias: vitaliciedade, a linha A, inamovibilidade, a linha C, e B, e a linha C, irredutibilidade de subsídios, tá? Estamos lendo o texto constitucional, agora leremos a Lei Complementar 75. Vamos lá nela. Artigo 17, os membros do MPU gozam das seguintes garantias: inciso 1, vitaliciedade; inciso 2, inamovibilidade; e inciso 3, vetado. Ué, Thaisa, mas isso quer dizer, então, que não existe a garantia da irredutibilidade de subsídios? Não, claro que existe. Pessoal, a Lei Complementar 75, no que diz respeito a esse assunto, ele veio tão somente discriminar, detalhar um pouco mais a Constituição. Mas qual diploma normativo tem uma força, uma hierarquia maior? Nós sabemos que é a Constituição Federal. O fato
de a Lei Complementar 75 não ter previsto expressamente a irredutibilidade de subsídios, não faz que isso não seja uma garantia do membro do Ministério Público. Pelo contrário, é uma garantia constitucional, pois está no texto constitucional. Ué, Thaisa, mas as outras duas, a vitaliciedade e a inamovibilidade, não são garantias constitucionais também? São, pessoal, também estão no texto constitucional. Mas o fato é que a irredutibilidade de subsídios, só pelo fato de constar na Constituição, já é uma garantia do membro do Ministério Público da União. O legislador, quando foi elaborar a Lei Complementar 75, por algum motivo, não consignou a irredutibilidade de subsídios aqui no inciso 3, só que ele não tem como revogar a Constituição nesse sentido. Então, trata-se de garantias constitucionais, as três, embora não haja expressamente irredutibilidade de subsídios discriminada na Lei Complementar 75. Ok? Podemos prosseguir nesse ponto? Então aqui não há grilo em relação a isso. Isso nunca foi cobrado, pessoal. Mas pode ser que seja cobrado, já que o examinador adora cobrar o texto da lei. Saiba que há essa distinção na redação da Constituição Federal e da Lei Complementar 75. Então vamos prosseguir um pouquinho. A irredutibilidade de subsídios, ela é autoexplicativa, então vamos começar pela vitaliciedade. Pessoal, deixa eu só descontar o quadrinho, senão vocês vão ler e não vão prestar atenção na prof. A primeira garantia é a vitaliciedade. Então, o membro do Ministério Público, ele é vitalício. O que isso quer dizer? Para você entender a vitaliciedade, você tem que fazer uma comparação com a estabilidade. E estabilidade você já sabe o que é. A estabilidade, quando a gente vai estudar lá 8.112, a gente aprende que ela é obtida pelos servidores públicos em sentido restrito depois de 3 anos de efetivo exercício, certo? Beleza? Depois de 3 anos de efetivo exercício, os servidores públicos em sentido restrito, eles alcançam a estabilidade. 3 anos, lembra desse prazo. No que diz respeito à vitaliciedade, quem faz jus à vitaliciedade se cumpridos os requisitos? Membro de Ministério Público e magistrados. São os denominados agentes políticos. Essa classificação é uma classificação da doutrina, tá? Agentes políticos versus servidores públicos em sentido restrito, tá? E então, ao passo em que servidores públicos em sentido restrito são estáveis depois de 3 anos de efetivo exercício, promotores e juízes ou agentes políticos são vitalícios depois de 2. São 2 anos, pessoal, de efetivo exercício para obter a vitaliciedade, ok? O vitaliciamento acontece depois de 2 anos de efetivo exercício, ok, pessoal? Então, temos mais essa diferença, tanto os destinatários, que no que diz respeito à estabilidade, é para os servidores públicos em sentido restrito, e no que diz respeito à vitaliciedade, é para os agentes políticos, mais especificamente membros do Ministério Público e magistrados, quanto à diferença do aspecto temporal. Na estabilidade, a gente alcança a estabilidade, os servidores públicos em sentido restrito após 3 anos de efetivo exercício. A vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício. Mas, Thaisa, beleza, entendi, até aí. Mas o que tem? Qual é o borogodó dessa vitaliciedade? O que ela vai me proporcionar assim na prática? Gente, se a gente for falar de perda de cargo, o servidor público em sentido restrito, ele pode perder seu cargo por ou após ou por meio de um PAD, de um processo administrativo disciplinar. Membro do Ministério Público e magistrado pode? Não. Isso não quer dizer que ele não vai sofrer, ele precisa sofrer, só que, vendo a conclusão do PAD, nós vamos ver isso posteriormente nos capítulos subsequentes da Lei Complementar 75. Inclusive, nossa turma dentro do curso Legislação do MPU por Questões já teve acesso
todos os capítulos, porque esse último título, ele é muito importante também, tá? Mas o fato é o seguinte, houve PAD em face de um promotor de justiça, um membro do MP1, e aí a conclusão do PAD é de que, de fato, o promotor de justiça, ele praticou uma infração disciplinar que uma das penas é, inclusive, a pena é inclusive a demissão. E aí, o Procurador-Geral de Justiça vai poder demitir aquele membro? Não, ele vai ter que ajuizar uma ação para isso. Então, o que a vitaliciedade tem de borogodó é o seguinte, é que o membro do Ministério Público, o magistrado, eles só vão poder perder o cargo mediante decisão judicial transitada em julgado. Entenderam, pessoal? Então, enquanto servidores estáveis, eles podem perder o cargo desde que sejam submetidos a um PAD, né, garantido todo o processo administrativo disciplinar, enfim. Para o membro do Ministério Público ou magistrado, né, em que há vitaliciedade, depois de vitalício, porque antes de vitalício não, tá, pessoal? Depois de vitalício, o membro do Ministério Público e o magistrado, eles só poderão perder o cargo com uma sentença judicial transitada julgado. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Tá, Thaisa, mas você não falou. Eu já entendi os requisitos da vitaliciedade, mas você não falou, em termos gerais, o que é a vitaliciedade, ou qual o objetivo da vitaliciedade, enfim. Vamos lá, então. Gente, por que nasceu a vitaliciedade? A vitaliciedade, ela nasceu com a seguinte ideia, tanto a vitaliciedade quanto a inamovibilidade. O membro do Ministério Público, assim como os magistrados, eles atuam. O magistrado julgando, o membro do Ministério Público oficiando, ajuizando ações, com pessoas poderosas, fortes, politicamente falando, enfim, isso é inerente às atribuições do cargo. Então, para que eles não sofram pressões indevidas diante do seu desincumbir das funções, garante-se ao membro do Ministério Público e do próprio magistrado que eles sejam vitalícios. Porque imagina, se o membro do Ministério Público, por ter ajuizado uma ação civil pública contra o prefeito, que é amigo de um membro do... É uma situação totalmente hipotética, tá? Um membro do Ministério Público que está na corregedoria, faz conta. E aí o membro, colega, fica pé da vida com o outro que ofereceu essa ação, que ajuizou essa ação contra o seu amigo, que é o prefeito. Vai lá e demite, fala que o colega, ele praticou uma infração disciplinar, chega à conclusão no PAD que ele de fato praticou uma infração disciplinar e que ele faz jus à demissão. Então, pessoal, não que isso aconteça, não é isso. Só que por conta das atribuições do membro do Ministério Público, ele precisa de garantias. E essa garantia, em última análise, ela é para a própria sociedade, para que ela veja o membro do Ministério Público livre de qualquer tipo de pressão, para que ele se desincumba de forma eficiente, sem medo, né, de levar um bico, de sofrer um processo administrativo disciplinar sem nenhum sentido, sem nenhuma base, por mera perseguição. Então, para não ter medo de se desincumbir das suas funções, é que existem essas garantias, ok? Então, vamos passar para a segunda garantia, a inamovibilidade. Pessoal, perdão, fiquei bem gripada esses dias, bem gripada. E o fato é que, depois de uma certa idade, para a gripe toda ir embora, porque antes de ir embora vira sinusite, né? Já me conformei com isso. Mas é pelo menos um mês, viu? É um mês. Olha, tá fácil pra ninguém, né? Quem tá depois ali de uma certa idade, então, tá pior ainda. Mas a inamovibilidade é a segunda garantia dos membros do Ministério Público. E ela protege, mais uma vez, a ideia dela, a razão de ser dela é proteger os membros de possíveis perseguições ou ingerências políticas no seu mistério, ok?
Mais uma vez, nós vamos fazer uma comparação de um agente que tem a inamovibilidade, que aqui a gente está falando do agente político, mais especificamente do membro do Ministério Público, assim como o magistrado, e o agente que não tem. Quem que não tem a inamovibilidade? O servidor público em sentido restrito. Quem tem a inamovibilidade de acordo com o texto constitucional por ser uma garantia ao membro do Ministério Público? O membro do Ministério Público, magistrado. Tá, Thaisa, mas que cargas d'água quer dizer inamovibilidade? Gente, seguinte, eu, Thaisa, sou promotora de justiça do MPDFT e titularizo um ofício. Um ofício é uma promotoria. Um ofício é uma promotoria que tem várias atribuições. Então, eu sou titular de um ofício, atualmente aqui no DF, obviamente, né, em uma unidade administrativa aqui no DF, na matéria violência doméstica. Minha promotoria de violência doméstica, eu já sou titular, tá? É possível que, exemplo completamente hipotético só para você entender a inamovibilidade, que eu, durante a minha atuação, faz de conta que eu ajuizo aí não ofereço uma denúncia contra alguém muito poderoso por ter praticado uma lesão corporal contra uma mulher num ambiente ou numa relação doméstica em que se incida a Lei Maria da Penha, tá? Faz de conta. E esse fulano aí, que foi denunciado, ele é um cara muito influente, um político muito influente. E aí ele vai lá e fala com um PGJ e fala, ó, seguinte, Thaisa tá me denunciando, totalmente infundada essa denúncia, segundo o que ele tá dizendo, né? Então, esse processo tem que parar, você tem que tirar ela daquele ofício, porque não pode, tem que tirar ela daquele ofício. Entendem? Não tem como isso acontecer, porque nós somos inamovíveis. Promotores de justiça são inamovíveis. Mas aí vem um detalhe muito importante. Essa inamovibilidade, ela é absoluta ou relativa? E aí? Você lembra do texto constitucional quando fala da inamovibilidade? Vamos ler aqui juntinho para você mesmo chegar a essa conclusão? Artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1, a linha B. Inamovibilidade. Salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do MP, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada a ampla defesa. Salvo por motivo público, motivo de interesse público. Salvo por motivo de interesse público. Tem uma exceção, pessoal, ainda a movibilidade? Tem, não tem? Então, trata-se de uma inamovibilidade relativa. Estamos falando de uma inamovibilidade relativa, por quê? Porque há uma exceção a essa regra. Promotores de justiça são inamovíveis, salvo por motivo de interesse público. E nesse caso, deverá haver decisão do órgão colegiado, que conforme veremos posteriormente é o Conselho Superior do Ministério Público, por decisão, de acordo com o texto constitucional, lá na lei complementar muda um pouquinho esse texto, mas por decisão de maioria absoluta do Conselho Superior. Assegurada ampla defesa. Então, é por isso que essa inamovibilidade, ela é relativa, porque há exceção. Motivo de interesse público. Só que esse motivo de interesse público, ele deve ser votado e reconhecido por decisão com um quórum diferenciado, qualificado do órgão colegiado do MP, que esse órgão colegiado é o Conselho Superior, ok, pessoal? E no que diz respeito aos servidores públicos em sentido restrito, em que não há a garantia da inamovibilidade, eles podem ser transferidos por motivo de interesse público, sim, por conveniência e oportunidade. Se o gestor disser que aquela remoção foi feita ou está sendo feita por conveniência ou oportunidade à própria administração pública, o servidor não vai ter como bater perna. É claro que o gestor, nós sabemos que isso é uma regra do próprio direito administrativo, né? Os motivos, eles vinculam o administrador, né? Quando a gente está estudando lá atos administrativos, então se o administrador, ele exteriorizou o motivo daquela remoção,
ele vai estar vinculado àqueles motivos. Só que é possível sim que haja remoção, né? Porque não, para os servidores públicos em sentido restrito, não é essa garantia de remoção, melhor dizendo, de inamovibilidade, como há para os membros do Ministério Público. Ok? E aqui, gente, só mais uma coisinha que eu queria chamar a atenção. Como eu disse, a inamovibilidade, quando ela é descrita no texto constitucional, a redação do texto constitucional é um pouquinho diferente da Lei Complementar 75, porque lá no texto constitucional fala-se que a inamovibilidade é uma garantia do membro do MP, salvo por motivo de interesse público, desde que reconhecido por maioria absoluta do órgão colegiado do Ministério Público. E quando a gente vai lá na Lei Complementar 75, olha só como que está descrito aqui. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, até aí tudo ok, mediante decisão do Conselho Superior. Por isso que eu falei que é o Conselho Superior que vai decidir isso daqui. Aí vem, por voto de 2/3 do seu membro. Assegurada a ampla defesa tá igual. Agora, esse quórum que tá diferente da Constituição. E aí vem a dúvida. Uai, Thaisa, mas o que vale? A maioria absoluta que tá lá na Constituição ou o quórum de 2/3 que tá na Lei Constitucional, na Lei Complementar 75? Gente, o examinador, ele pode cobrar tanto o texto constitucional quanto o texto da Lei Complementar 75. E a Lei Complementar 75, como eu disse lá no início da aula, ela não vai de encontro com a Constituição. Ela detalha a Constituição. Então, não quer dizer que esse quórum, esse voto de 2/3 dos membros do Conselho Superior, vá de encontro com a Constituição que diz que é maioria absoluta, porque 2/3 é um quórum ainda mais qualificado que maioria absoluta. Nós chamamos de quórum qualificado, né? Aqueles quórums que suplantam a maioria relativa. Então, a partir de maioria absoluta, o quórum é qualificado. Então, entenda que o texto constitucional e a Lei Complementar 75, elas não estão em choque, não. A Lei Complementar 75 só veio detalhar o texto constitucional. Então, na sua prova, se o examinador reproduzir o que consta no artigo 17, inciso 2, ok. Se o examinador reproduzir o que consta lá na Constituição, artigo 128, inciso 1, a linha B, ok também, tá certo. Ok, pessoal, tranquilo. Ai, gente do céu, deixa eu desligar esse ar aqui. Já eu tô sem voz. Agora, para finalizar a aula, eu gostaria de enfrentar algumas questões, poucas, tá, pessoal? É rapidinho, só para vocês verem como esse tema tá caindo nas provas de concurso. Ó, primeira questão, Sebrasp-CESP 2013, concurso de técnico do MPU. Acerca dos direitos, das garantias e das prerrogativas dos membros do MPU, julgue o próximo item. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, refere-se à Constituição Federal de 88. Olha o tamanho desse enunciado, vê se precisa de um trem desse. Aos membros do MP é garantida constitucionalmente a vitaliciedade após 2 anos de exercício no cargo, ressalvada a perda de cargo por sentença judicial transitada em julgado. Perfeito. Isso aqui é reprodução do texto, né? Isso é reprodução do texto. E a vitaliciedade, ela garante justamente isso. Para perder o cargo, o membro que é vitalício só pode perder por sentença judicial transitada em julgado. Perfeito. Próxima questão. 2. Sebrasp-CESP 2013, mais uma questão de técnico. Acerca dos direitos, garantias e prerrogativas do membro do MPU, julgue o próximo item. Nesse sentido, pular aqui, gente. Uma das garantias estabelecidas pela CF aos membros do MP é a inamovibilidade absoluta. Acabamos de falar sobre isso, né, pessoal? Vimos que a inamovibilidade, ela é relativa. Por quê? Porque existe exceção, né? Existe exceção. Então, se houver motivo de interesse público reconhecido pelo órgão colegiado, que nós já sabemos que é o Conselho Superior, por um quórum, de acordo com a Constituição, de maioria absoluta, e de acordo com a Lei Complementar 75, de 2/3, segurada ampla, gente do céu,
a ampla defesa, é possível a não observância da inamovibilidade. É uma exceção, E por isso que a doutrina diz que essa inamovibilidade ela não é absoluta, ela é relativa. Portanto, o item está falso. Pessoal, próximo tema aqui é prerrogativas, só que é um tema bem importante. Esse artigo de prerrogativas nós vamos trabalhar na próxima segunda-feira na nossa aula ao vivo. É o artigo mais importante. A enxurrada de questões, a Lei Complementar 75, que mais já caiu foi sobre esse artigo aqui, mas artigo das prerrogativas, o artigo 18 da Lei Complementar 75, ele é disparadamente o mais importante e que mais tem chance de cair. Então, na próxima segunda, dia 3 de fevereiro, ao vivo, daremos essa aula, ok, pessoal? Juntamente com a tabelinha que eu vou apresentar para falar o que vocês devem estudar, o que não devem estudar, enfim. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, continue nos acompanhando. E se você quiser saber mais sobre a Lei Complementar 75, não somente da Lei Complementar 75, mas tudo de legislação institucional do MPU, nós temos um curso super objetivo e direto ao ponto para que você, em 50% do tempo, esteja preparada a gabaritar a legislação institucional, bem como o nosso bônus é o curso completo para a prova discursiva, a redação do MPU, tá? Dá uma olhadinha no link da bio lá no nosso Instagram. Até a próxima, pessoal. Te vejo na próxima segunda.